Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui hoje no Café Santa Cruz, mais uma vez, em Coimbra, desta vez para a última e quinta entrevista gravada no âmbito das celebrações de 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O meu nome é Catarina Silva, sou jornalista do Gerador e hoje tenho aqui comigo o professor António Martins, que vou passar a apresentar. António Martins é professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e também investigador no CEBER, Center for Business and Economics Research. É autor de vários livros, sendo o mais recente Valorização de Intangíveis e Preços de Transferência, uma análise económico-financeira, publicado em 2022 pelas edições Almedina. Tem também uma longa experiência profissional na área da consultoria em empresas e organizações nacionais e internacionais. Entre as suas áreas de especialidade destacam-se a fiscalidade, arbitragem e reforma fiscal, análise financeira, contabilidade ou tributação de rendimento. Vamos então começar a nossa entrevista e começar por falar um pouco da sua experiência. Tirou a sua licenciatura, mestrado e doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que celebra então este ano os seus 50 anos. Como foi o seu percurso nesta instituição e quais considera serem as principais diferenças a nível do ensino superior português entre a altura onde era aluno e agora nos dias de hoje, onde exerce a carreira de docente? Muito bem, muito obrigado, boa tarde. A experiência hoje é muito diferente daquela que foi a minha. Eu posso falar um pouco da minha experiência e depois de apreciar as diferenças, que são, como disse, muitas, para aquilo que vejo nos dias de hoje. Eu sou natural de Penacova, fiz a instrução primária e até ao atual 9º ano em Penacova, e depois, por um mero acaso, das várias escolas secundárias que havia em Coimbra, vim para o Infante Dona Maria. E depois, quando cheguei ao final desse período, tive que escolher o curso. Bom, devo dizer que não fazia ideia onde é que era a FEUC, não fazia ideia qual era o currículo do curso de Economia, estamos em 1979, e, portanto, por uma questão de feeling ou de intuição, escolhi o curso de Economia, que então tinha 5 anos e era o único que a FEUC ministrava. Não me arrependo. Fundamentalmente a FEUC nessa altura, portanto em 1980, quando eu entrei, era uma escola que tinha apenas essa licenciatura, que durava 5 anos, mais pequena, com menos professores, com menos cursos, mas onde, digamos, as relações entre as pessoas eram porventura mais próximas. A experiência do curso foi uma experiência que eu diria que me deixou para o resto da vida ferramentas que me foram e são muito úteis. Era e é uma escola exigente, onde a formação conceptual era muito aprofundada e, contrariamente àquilo que se pensa, que o que interessa é a prática e que a teoria é pouco importante, eu penso exatamente o contrário e digo isto depois de 40 anos de experiência prática. Muitos dos problemas que eu resolvo na vida prática, ou pelo menos tento ajudar a resolver, resultam de uma experiência teórica que então me ficou e da curiosidade intelectual que me foi criada nesse curso. Diferenças para os dias de hoje, o que é que eu noto? A informação que os estudantes têm hoje à entrada para um curso é infinitamente superior àquela que eu tinha. Não só porque eu não sequer conhecia ninguém que fosse economista em 1979, hoje os estudantes falam com pessoas que passaram pela FEUC, têm à sua disposição o Google e todas as outras ferramentas de pesquisa e de comparação que lhe dão uma visão nacional e por vezes até internacional das diferentes escolas. São pessoas muito mais informadas e que, portanto, fazem escolhas mais, com base numa informação mais completa relativamente à minha, que era praticamente nula. Portanto, por outro lado, há uma experiência essencial que eu ainda beneficiei um pouco, mas já depois de me licenciar, que é a mobilidade internacional. Acho que o projeto Erasmus é uma coisa que revolucionou completamente o ensino superior na Europa. E eu não pude ter essa experiência enquanto estudante, tive já depois com 26, 27 anos, e isso também era algo que estava ausente da FEUC do meu tempo.
E, portanto, são estas as diferenças fundamentais. Podia citar outras, mas para não, digamos, ocupar o tempo todo, julgo que são estas as diferenças fundamentais. Para além de professor e investigador, exerce também, como dissemos já, funções de consultoria em empresas e exerceu também funções no Fundo Monetário Internacional. É possível conciliar a vida académica com esta vida profissional fora da academia? Bom, é uma velha e polémica questão. Eu vou, enfim, naturalmente como se costuma dizer, vou responder a isso de uma forma direta, não vou estar aqui com rodeios. Isso habitualmente não é bem visto no meio académico. Entende-se muitas vezes que quem não está em exclusividade tem uma menor dedicação do ponto de vista científico e pedagógico. Eu julgo que a melhor prova dos 9 a essas coisas é analisar o contributo científico e pedagógico de quem está em exclusividade e de quem não está. Não me compete a mim fazer esse juízo, mas aquilo que eu publico é público e aquilo que é a opinião dos meus estudantes sobre mim, do ponto de vista pedagógico, também é facilmente consultável pelos inquéritos e pelas opiniões deles. Na minha opinião, há uma vantagem em se fazer isso. E a vantagem que há em se fazer isso é esta. Comecemos do lado da universidade para o lado das empresas. 99% dos problemas que eu sou chamado a resolver, financeiros, fiscais, contabilísticos, são problemas muito complexos. Senão, não me chamam a mim. E por serem problemas complexos, a principal ferramenta que eu tenho para o resolver é a capacidade de raciocínio. Aquilo que os ingleses chamam ability to think. E isso foi-me dado na licenciatura, no mestrado, no doutoramento, etc. Portanto, isso é aquilo que eu levo do mundo académico para o mundo empresarial. O caminho inverso existe e também é enriquecedor. Porquê? Porque quando eu estudar uma aula na licenciatura, no mestrado ou no MBA, quando eu dou um tema conceptual e depois posso exemplificar com 1, 2, 3, 4, 5 exemplos que vivi, obviamente omitindo nomes, eu vejo nos estudantes um brilhozinho nos olhos, que há aqui uma ligação entre aquilo que nós estamos a ver teoricamente e casos práticos que ilustram a forma como isso depois serve para a nossa vida profissional. É, no fundo, essa mistura que eu acho que tenho procurado fazer ao longo destas décadas e dizer uma outra coisa. Dos vários artigos que eu tenho publicados, alguns eu nunca conseguiria pensar num tema se não tivesse essa experiência profissional. Isto é, eu podia passar horas dentro do meu gabinete a ler livros que certos temas que eu depois desenvolvi enquanto investigador e que publiquei são tão únicos, são tão específicos que seria impossível que eu pensasse neles se não tivesse essa ligação. O que é que eu acho que a Universidade deve ter um cuidado? Avaliar, e isso a Universidade faz, se as pessoas que estão simultaneamente na Universidade e fora dela têm, dentro da Universidade, a dedicação científica e pedagógica que não desmereça o facto de serem professores universitários. Isto é, orientando teses, publicando, dando aulas que estimulem a criatividade e o pensamento crítico dos estudantes. Se o faço ou não, como disse, ninguém é bom juiz em causa própria, mas é isso que eu procuro fazer, essa interação que, por um lado, me capacite para trabalhar fora da universidade e, por outro, traga para dentro das minhas aulas aquilo que é, digamos, o enriquecimento e o conhecimento da economia portuguesa, das suas empresas, que me permite trazer isso para dentro dos cursos que leciono e das cadeiras que leciono na faculdade. Pois também, como estava a dizer, permite aos alunos, se calhar, projetarem-se na sua vida futura, quando acabarem o curso e perceberem melhor que via é que vão seguir. O professor António foi também adjunto do Presidente da Assembleia da República, António Barbosa e Melo. Estávamos ainda há pouco, off the record, a falar um pouco sobre esta relação com a política e sobre esta relação entre política e economia que está sempre tão presente. Considera que um bom economista ou gestor é forçosamente um bom político? Não. Pode ser ou pode não ser. Ou seja, para estar na vida política, a minha opinião, isto resulta também da experiência que tive, convite do infelizmente já falecido professor António Barbosa de Melo. Acho que se pode estar na política com qualquer formação, ou até sem formação académica superior. Porquê? Porque a forma como se decide
a fazer política, pelo menos aos níveis a que nós vemos em termos de exposição pública, é tomar decisões. E a decisão política rege-se por critérios que são diferentes dos critérios que se rege a atividade empresarial, a atividade académica, etc. Às vezes há pessoas que, estando no mundo empresarial, no mundo académico, conseguem depois transpor para a vida política, digamos, essas capacidades. Mas conheço imensos casos de pessoas que, tendo tido êxito numa atividade de natureza, enfim, privada, empresarial ou até académica, passam para a vida política e, digamos, não conseguem aplicar o mesmo critério de análise e tomada de decisões. E a razão disso penso que é fácil. Ou seja, quando se decide politicamente, eu tenho que pensar na lógica da decisão, como é que ela vai ser vista para a comunicação social, como é que os eleitores a vão ver, como é que o chefe do partido vai analisar isso em termos de perspectivas futuras. Ou seja, há um conjunto de N variáveis que são políticas, técnicas, sociológicas, psicológicas, que muitas vezes a gestão de empresas privadas ou uma carreira académica têm ou não têm, ou têm em muito menor grau. Não é que dentro da academia não haja política, mas é uma coisa completamente diferente. Portanto, ou seja, isto para dizer que uma das razões que me levou ao fim de 4 anos, digamos, a entender que não teria jeito para isso é que, de facto, não tenho características pessoais, ou melhor, dito de outra forma, achei que o meu perfil se adequava melhor àquilo que faço do que a um perfil de uma carreira política. E não estou arrependido por isso. Claro, não temos que todos ser tudo, não é? Exatamente. Foi nomeado também árbitro da União Europeia em matéria fiscal. Face à crise económica que vivemos atualmente, com o aumento do custo de vida, muito se tem falado sobre a potencial importância de taxar os lucros extraordinários das grandes empresas, nomeadamente no dia 22 de dezembro de 2022, o Governo aprovou uma nova taxa sobre os lucros extraordinários nos setores da energia e da distribuição alimentar. Como é que vê esta questão? Sente que existe uma tensão crescente entre a sociedade civil e o setor privado no que toca a estas questões taxativas, e qual pode ou deve ser o papel do Estado na gestão desta relação? Bom, é uma pergunta que dava para estar aqui a falar durante horas e horas e horas, mas, portanto, uma vez que o tempo não é elástico, vamos ver. O problema da tributação dos lucros é um problema complexo, velho, e que não afeta apenas Portugal, afeta o mundo inteiro. O que é que, do meu ponto de vista, sucedeu? Nos anos 60, 70 e 80, nomeadamente com a construção daquilo que é hoje a União Europeia, através dos trabalhos da OCDE, nessas 3 décadas, 60, 70, 80 e até na década de 90, portanto, até ao final do século, o pêndulo deslocou-se em favor das empresas. Isto é, as diretivas europeias, os trabalhos da OCDE visavam o quê? Visavam medidas fiscais, a maior parte delas foram adotadas, inclusive por Portugal, no sentido de não obstaculizar ou de tornar mais fácil o investimento internacional. Dando um exemplo prático, a chamada diretiva Sociedades-Mães, Sociedades-Filhas, o que é que visa? Excluir os dividendos transfronteiriços de dupla tributação, isto é, quando uma empresa portuguesa paga dividendos a uma empresa espanhola, os dividendos serem tributados apenas num único país e não haver dupla tributação. Houve várias diretivas e várias normas internas que iam nesse sentido, dando às empresas instrumentos de alívio fiscal na tributação internacional. O que é que se verifica com a crise financeira de 2008? Verifica-se que muitos desses instrumentos que tinham como propósito aliviar a dupla tributação foram usados para que não houvesse tributação nenhuma, isto é, a dupla não tributação. E aí começa uma reação que me parece correta dos Estados, uma vez mais muito assente em trabalhos da OCDE, como o famoso projeto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, isto é, a erosão da base e a deslocalização de lucros, e o pêndulo começa a deslocar-se em sentido contrário, isto é, a última década é, do meu ponto de vista, e clarissimamente uma década em que a legislação, ou melhor, as iniciativas internacionais, que depois se traduzem em legislação interna, deslocam o pêndulo para o lado do Governo e da AT. Podia dar exemplos, mas só vou dar um. A Diretiva Anti-Evasão Fiscal 1, porque já há a 2 e a 3, vem trazer para dentro dos códigos um conjunto de normas anti-evasivas
que tornam mais difícil o planeamento fiscal, especialmente aquele que é abusivo, dão à AT muito maior poder porque obrigam as empresas a divulgar muito maior informação. Isto é, a nossa AT tem hoje à sua disposição instrumentos, ferramentas, cooperação internacional que não tinha há 20 ou 30 ou 40 anos e que permite lutar com mais êxito contra esse planeamento. De qualquer maneira, o problema da evasão e da fraude é um problema transversal, isto é, ele nota-se mais em algumas multinacionais, porque são empresas de grande dimensão. Falando em alguns números, estimou-se na altura em que a OCDE fez esses trabalhos que a nível mundial a evasão fiscal das multinacionais custaria qualquer coisa como 250 mil milhões de dólares. Mas se olharmos hoje para dados da União Europeia, estima-se que a fraude carrossel em IVA, que não é feita só por multinacionais, e tivemos inclusive recentemente notícias na nossa televisão acerca disso, custa mais ou menos 100 mil milhões de dólares. Se olharmos para o nosso IRS, temos muitos profissionais, e sabemos bem, até por experiência própria, do que é que estamos a falar, que muitas vezes são transações feitas em dinheiro, na economia paralela, portanto, onde não há qualquer traço, qualquer registro dessas transações. Por outro lado, mesmo na tributação das sociedades, nós temos em Portugal cerca de 500 mil sociedades sujeitas a IRC. Dessas 300 mil, 60% a 70%, isto é, 300 e tal mil, têm volume de negócios que é ou desconhecido, ou zero, ou até 1 milhão de euros. Portanto, são chamadas microempresas. Se formos ver o imposto que essas empresas pagam, vê-se que, embora naturalmente com muito menor dimensão, mas o nível de evasão e a fraude aí não é menor do que nas multinacionais. Portanto, isto para dizer que, embora elas sejam um alvo preferencial, porque têm mais visibilidade, naturalmente têm um outro músculo financeiro... conseguem evadir maiores quantidades de dinheiro do que uma empresa. Certo, mas a fraude fiscal é um fenómeno transversal a vários impostos, às várias dimensões dos contribuintes, aos vários países. Aquilo que se pode perspectivar é que nos próximos anos essa fraude é mais facilmente combatível por parte dos governos e da AT devido ao incremento de informação, devido à troca que é muito mais fácil de informação transfronteiriça e devido ao apertar da malha legal para combater esses esquemas evasivos. Falou também do IRC, ou seja, do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que se situa atualmente nos 21%. O Ministro da Economia, António Costa e Silva, veio há pouco tempo a dizer nas televisões que seria necessário reduzir esta taxa para fazer face à crise económica. A descida ou subida do IRC tem o impacto que tem no investimento das empresas é expressivo? É uma pergunta também interessantíssima e muito pertinente. Vamos ver. A primeira coisa que uma pessoa como eu faz quando no seu gabinete quer estudar isso é ver o que é que diz a literatura. E há muitos estudos empíricos sobre essa matéria feitos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, etc. A maioria, não a totalidade, mas a maioria dos estudos mostra que há uma relação estatística entre a tributação das sociedades e o investimento. E por essa via uma relação com o crescimento. Claro que, como digo, isto está longe de ser unânime, mas eu conheço muitos estudos acerca dessa matéria e a maioria estabelece essa relação. Qual é o problema de transpor isto para uma afirmação categórica em que essa relação se verifique? É que em investigação, em economia, há uma condição que é a condição ceteris paribus, isto é, tudo o resto constante, que na prática quase nunca se verifica. Isto é, se eu baixar a taxa do IRC num contexto que é de inflação ou deflação, de alta taxa de juro ou baixa taxa de juro, de emprego ou de desemprego, essas variáveis todas afetam ao mesmo tempo a relação entre uma variável de política fiscal e o resultado final que se pretende, que é mais ou menos investimento, mais ou menos crescimento. Indo ao caso português, eu acho que neste momento não só o código do IRC, mas muitos outros estão a tornar-se uma manta de retalhos tal que já não se sabe muito bem que tipo de medidas é que se podem propor mais. Eu preferiria um IRC que fosse mais estável,
que houvesse uma limpeza de algumas vantagens fiscais ou de alguns benefícios fiscais e com isso ganhava-se a receita tributária. O nosso problema é que para lucros que não são muito altos, vistos por critérios de médias, grandes empresas e multinacionais, nós temos a chamada derrama estadual, que eleva a nossa taxa, ou melhor, temos a derrama estadual e a derrama municipal, que pode levar a taxa até 31,5%. Isto é, se somarmos o IRC normal, 21%, mais os 9% até onde pode ir a derrama estadual, 30%, mais 1,5% até onde pode ir a derrama municipal, temos 31,5%. Este sistema de taxa mais este conjunto de derramas não é comum na generalidade dos nossos parceiros. Por isso é que, em muitas publicações internacionais, o que surge não é os nossos 21, é os nossos 31,5, e aí comparamos mal. Mas daquilo que se vê nos relatórios do Banco Mundial e da OCDE, aquilo que se aponta quando um investidor estrangeiro pensa em Portugal como destino é essencialmente a dificuldade administrativa e burocrática de pôr um projeto em pé. Todos nós temos conhecimento disso e se atuar-se, eu diria que a variável fiscal até viria depois dessa, digamos, dessa maior simplificação dos processos burocráticos. Exatamente. Não é? Ok. Muito obrigada pelo seu tempo e por esta conversa. Muito obrigado também.